Ciência Azul está começando agora. Hoje vamos falar da redução dos juros dos cartões de crédito. Vários bancos reduziram essas taxas em até 58%. O advogado e consultor financeiro Ronaldo Gottlieb vai falar do impacto dessa medida na economia e no uso mais adequado do cartão de crédito, entre outras mazelas da nossa vida financeira, que a gente aproveita e explora ele um pouco, né? Hoje é dia do poeta. Nós temos a presença luxuosa de Afonso Romano de Santana. O nosso poeta e escritor vai fazer uma análise da poesia brasileira nas últimas décadas. O professor João Luiz de Souza criou um evento que dá espaço para poetas e artistas nas madrugadas. É o Corujão da Poesia, uma vigília de literatura e música. O ator Roberto Birindelli está no elenco da peça Eu Primo Miracolo, que estreia a nova temporada no Rio, celebrando 20 anos em cartaz. O Roberto interpreta 22 personagens no espetáculo, que é uma comédia que parte de histórias bíblicas para satirizar os valores da sociedade nos dias de hoje. E teatro é nosso assunto também com Guilherme Leme. Ele é diretor da peça Bill Dog, um monólogo em que o ator Gustavo Rodrigues dá vida a 38 personagens. Parece gincana isso, um faz 22 ou 38. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Como dinheiro é um assunto assim que mobiliza muito, né? Vamos começar com essa história. Esses cartões de crédito, falar um pouco mal dos outros, né? Assim, pelo menos dos cartões de crédito, dos bancos, né? Os bancos com as suas tarifas, né? Sim, Suas multitarifas. que difícil até de conhecer todas, né? Nossa, e cada hora a gente se surpreende. Elas né? aumentam, elas se multiplicam. Eles dão uma volta assim na gente. Exatamente. E os cartões de crédito, por uma pressão do governo, decidiram Reduzir a taxa de juros. reduzir a taxa de juros. Será que decidiram? Vão reduzir mesmo, hein? Olha, eu chamo a atenção, Leda, dessa redução. Por quê? Até então, nós falávamos em juros altíssimos, né? 14%, 16%. Só que 14% vezes 10 dá 140%. Coloca mais 2 meses no ano, nós vamos chegar a 168%. Mas quando nós vemos lá no final de um ano, os juros são de 400%, de 500%, chegam a casos de juros sobre 600%. juros. Pois é, como é que se chega nessa conta, né? Eu chamo isso de mágica matemática, né? Porque multiplica de uma maneira extraordinária. Então, na realidade, se nós fizermos uma conta que o juro caiu de 14 para 7, ele, então, por ano, está na faixa de 200% a 300%. Na verdade, o devedor ele pode estar enfrentando problemas, sim. Cartão de crédito, e eu chamo sempre a atenção disso, ele é uma ferramenta maravilhosa, desde que a pessoa pague a sua fatura. Se deixar de pagar a fatura, aí Pague entra toda os juros, a fatura. exatamente. Aí não Se pagar adianta... o mínimo, dançou, né? Eu até... Porque vai pagar muito juros. Você sabe que quando se fala em pagamento mínimo, eu discordo desse termo. Não existe pagamento mínimo. Mas né? está escrito lá na Exatamente, né? E eu acho que isso é uma indução a erro. Por quê? Uma fatura de R$1.000, por exemplo. A pessoa vê lá a sua fatura, final do mês, está com pouco dinheiro, como é que eu vou pagar isso? Aí ela olha lá, pagamento mínimo, R$200. Bom, então eu pago R$200, é muito mais fácil, é o mínimo, né? Mas na realidade não é um pagamento mínimo. O banco está dizendo, o administrador de cartão de crédito, que você tem R$800 de empréstimo pré-aprovado. É essa a realidade. Eles estão te induzindo Aí a fazer um empréstimo a exatamente. juros altíssimos. Né? E eu chamo a atenção, Guilherme, disso, porque a gente leu, pagamento mínimo é uma coisa. Se você lesse lá, empréstimo pré-aprovado, você não faria, né? Muitos deixariam de E fazer. agora eles costumam mandar pra gente assim, parcele a sua fatura, né? muito. Já de cara. Você nem recebeu, eles já estão parcelando o que você deve. Exatamente. Induzindo a outro erro, achar que é um bom negócio. Exatamente. Porque é render juros, né? Tem que ficar com os dois né? pés. Mineiro que é bom pra isso, né? Fica com os dois pés atrás. Não sei como não perde o equilíbrio, né? Mas é de perder o equilíbrio, juros. Mas o objetivo é vender os juros mesmo, né? O objetivo estão é esse. interessados E as nisso. pessoas acabam caindo nisso, né? Faz um parcelamento, está apertado. Então, aí na pronto. verdade, tem que ser muito... Quer dizer, o cartão de crédito só é bom se você Pagar a pagar fatura, você a concentra. fatura integral e ponto. Exatamente, porque Não a tem maioria outro das pessoas jogo. usa o cartão de crédito para o lazer, né? É o restaurante, é o teatro, enfim, as pessoas usam para concentrar aquele gasto. Então fica mais fácil, porque o dinheiro, a pessoa vai gastando, se perde um pouquinho. Quando você concentra, é melhor, porque aí você sabe exatamente o quanto você está gastando. Agora, quando muda isso, por exemplo, ficar parcelando eletrodoméstico, isso é um empréstimo, né? É um financiamento. Eu tenho uma curiosidade sobre cartão de crédito. Em qualquer lugar que você vai fazer uma compra, te perguntam, pode ser uma compra de R$10. Se quer parcelar? Você quer parcelar.
qual que é a mágica, qual que é tem truque, qual o interesse do cartão de crédito, qual o interesse da loja nesse parcelamento? A loja, Quem ganha o quê? normalmente, ela assume um pagamento com o cartão quando faz esse parcelamento. Aquele que eles chamam de parcelamento sem juros na loja, é porque a loja vai pagar os juros para o cartão de crédito. Ela está assumindo isso para o cliente dela. Ela está oferecendo uma vantagem. Quando o parcelamento é com juros, aí é direto com a operadora do cartão de crédito. Sim, mas é certamente que a loja está embutindo no preço do objeto que você comprou algum dinheiro para ela suportar esse custo. Quer dizer que eu posso Exatamente. pedir à loja, eu não quero parcelar, eu quero pagar de uma vez, você vai me dar um desconto. Pois é uma questão a Mas ser eles não dão. negociada. Não. Mas eles não podem não dão. anunciar, seria ilegal anunciar a diferença de preço. diferenciado, né? É Entre o possível cartão, negociar, a vista e a mas não prata. pode, exatamente, não pode, é ilegal. Ronaldo, Né? Ronaldo, e tem algumas pessoas que me falam assim, eu pago o meu cartão com outro cartão. Isso Tá girando. existe? Existe. A pessoa, porque o cartão de crédito você pode fazer empréstimos, você pode sacar dinheiro, você pode pagar contas, né, no cartão de crédito. Eles oferecem esses serviços. E eu pensei até que você se referia a um dos perigos imensos, né, que é o empréstimo do nome, né? Aquela história da pessoa emprestar o cartão para o outro usar. Acontece muito. Não, e aí o outro ele tem um dever moral, mas não legal. Se o outro deixar de pagar a fatura, quem pegou, o problema é do dono do cartão, né? Nesse aspecto até as administradoras deixam bem claro, né? A sua senha é pessoal, é intransferível, etc. Mas muita gente empresta o nome. Assim, eu sempre questiono isso, porque se alguém está precisando pedir emprestado o cartão do outro, é porque o dele já foi embora, né? Então, assim, você vai se arriscar dessa maneira, emprestando para um terceiro? Mas toda hora a gente ouve isso. Toda hora, né? toda hora. E as pessoas questionam, acham que depois a dívida, quem tem que pagar é quem usou. E não é verdade, né? O dono do cartão é o responsável, assinou um contrato para isso, né? E a farra é tão grande que você compra numa loja, eu vejo sempre crediário no andar de cima da loja. E quando você vê, é outra empresa. Que, na porque já verdade, é é uma financeira que está Exatamente, escondida dentro da loja, exatamente. que é que gera o lucro, porque o lucro do financeiro é muito maior que o lucro do próprio eletrodoméstico. por Sem exemplo. dúvida, sem dúvida, porque a intenção é vender mais do que o produto hoje, né? A intenção é vender o juro, né? É fazer o financiamento. O juro é o produto, né? O juro é um dos juro é o produtos, com produto. certeza, talvez o produto, né? grande. O Talvez juro é o produto produto. fantasiado de eletrodoméstico. Exatamente, Agora só tem exatamente. isso no Brasil, né? Essa coisa de parcelar. Dessa Fora maneira, do Brasil, né? não tem. Exatamente. Sai do Brasil, exatamente. não tem isso. Não tem isso. E isso mexe muito, a gente fala aí eu insisto muito na falta de educação financeira. Porque esses parcelamentos, eles só existem porque as pessoas não têm uma formação, não têm uma educação financeira, elas não estão habilitadas a lidar com o dinheiro e se perdem. Porque as pessoas ficam atrás do... Quanto custa uma televisão? Ela custa 10 de 150, 10 de 200. Os objetos, eles perderam valor. Quanto é um automóvel? 72 parcelas de R$600, de 700. Ele não custa 30 Mas você ou paga 40 dois mil. automóveis e Exatamente, meio. exatamente. Pode ver que tem, por Exatamente. exemplo, em 6 vezes sem juro. Aí você chega e diz, tá, e à vista quanto de desconto? 15%. Como é que é? Onde é que estava, né? 6 vezes sem juro, 15%. Está me cobrando 2,5 ao mês? E está dizendo que é sem juro? É isso mesmo. Não existe. Mas não, é isso o tempo todo. não o tempo existe todo, isso, direto. sem dúvida. A Sem não dúvida. ser quando a pessoa não dá desconto nenhum, né? Também eu gosto, eu me irrito, aí eu pago no cartão 6 E vezes. se não tem desconto, porque o Claro, lojista vai pagar. Vai pagar. Tem que ter jogo. Claro, Às vezes tem não gente tem que jogo. joga, né? Eu pago agora com cheque, quanto você me dá de desconto? Eles dão. É verdade, De vez em é quando, verdade. algumas lojas dão, mas as grandes lojas, as redes, os supermercados, Não, isso não dão. Porque já vem uma política parcela financeira um já absurdo, estabelecida. isso Daí dá vontade farmácia. mesmo, como você falou. Não, se eu parcela- estiver comprando uma bolsa, 10 por vezes. exemplo, eu falo, então vamos pagar em 10 vezes. Claro. Claro. Entendeu? Se eu estiver comprando na farmácia, não vou Mas fazer isso. desde que você mantenha o controle, Não né, quero meu ficar Deus? pagando 10 meses o remédio, mas... Não pode perder o controle. O problema é quando a pessoa não pode parcela perder o muito, controle. né? Eu costumo Não, também... e você nem lembra que o nome é fantasia, já cansou de me acontecer. De fazer essas birras. Aham, e depois pegar a fatura do cartão. Que você me diz, parcelamento é esse, né? 10, como assim? Aí ligo para saber qual é. Porque o nome da loja que você comprou e o nome que aparece assim, na razão é o social. fantasia nome e a razão fantasia social, exatamente. São totalmente diferentes, né? Mas aí ligando, a gente telefona e eles passam a Eles informação. passam né? a Isso informação acontece, do que é verdade. foi. É Não, aí verdade. tem coisa, e às vezes você tem que confirmar, que isso Sim, é outra coisa que você tem que fazer, olhar a sua fatura. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Igual a fatura de banco. Banco me irrita Claro, tanto.
Até porque os juros do cartão de crédito também, eles são uma taxa média, né? Porque nós estamos falando do cartão de crédito, né? Todos têm cartão de crédito, mas eu acredito que poucos saibam que passaram uma procuração para a administradora do cartão de crédito tomar empréstimo em nome de vocês. Isso acontece. Existe uma cláusula chamada cláusula mandato, está em todos os contratos. Então, quando a pessoa deixa de pagar a fatura, ou paga o mínimo, ou uma parte, a empresa a administradora vai ao mercado financeiro, toma um empréstimo para quitar aquela fatura e repassar para vocês, né? Para nós. Essa é a cláusula mandato. Todas as pessoas que têm cartão de crédito passaram essa procuração e, assim, a maioria não sabe disso, né? E a maioria esmagadora, inclusive. A maioria esmagadora, sem dúvida. E é uma das grandes defesas quando acontecem processos judiciais, que é isso, porque o procurador ele tem que trabalhar para conseguir o melhor, né? Para quem ele passou a procuração, né? E, sei lá, a administradora de cartão de crédito conseguindo juros de 16%, não parece que ela esteja fazendo o melhor para quem ele passou uma procuração, né? Então, isso é discutível em muitos e muitos processos. No caso dos cartões... Sim, desculpa. Termina. Não, porque é uma situação que é importante alertar, né? Que as pessoas não sabem e normalmente se surpreendem, né? Passei uma procuração para eles, é verdade. Aqui eu estou vendo o seu livro, tem um questionário, né? Sim, Contra Capuá, sim, o livro é esse. Ele diz assim, dívidas são como herança, passam de pai para filho. As dívidas de cartão de crédito passam? Não, isso é extremamente importante também, porque quando as pessoas estão devendo, elas são cobradas por empresas que têm essa responsabilidade, né? Fazer um processo judicial de cobrança é muito caro. Então, as empresas fazem a opção de contratar empresas, né? As empresas administradoras contratam empresas de cobrança, elas começam a ligar. E, assim, quem atua nesse mercado ouve histórias das mais dramáticas. Eu já atendi pessoas que chegam chorando porque estão sendo cobradas de dívidas de pais, de avós, e os cobradores afirmam que dívidas são herança, que vão até a quarta ou quinta geração e que a pessoa tem que pagar. E, na realidade, não, né? A dívida, ela falece com a pessoa. E aí abre-se um processo de inventário e quem é credor pode se habilitar, pode procurar receber o seu dinheiro, mas não diretamente de um herdeiro, isso não existe, né? Também é um jogo, né? Tentar entender o outro lado da empresa. Eu conheço alguns casos em que as pessoas fazem a dívida de propósito, sabendo que não vão pagar. É verdade, é verdade. Dão cano, desaparecem, a empresa não tem como achar essa pessoa. Então as empresas, eu tenho a impressão que elas têm que embutir no prejuízo dela, quer dizer, você ou eu, nós vamos pagar pelos que não vão pagar. Isso é a chamada taxa de risco, né? Ela compõe esses juros de 14%, 16%. Quer dizer, na verdade, quem paga em dia, paga pelo inadimplente. Agora, como no condomínio. Exatamente. E não tem uma coisa que você fica condenado durante um período determinado, depois você volta à praça outra vez, não é? Na realidade, não é eternamente. Uma coisa interessante. 5 anos. Mas, SPC será 5 anos. Depois pode dizer, eu vou fazer aqui um débito de 20, 50 mil reais, daqui a 5 anos eu sair da cadeia. Isso é interessante, né? Eu chamo muita atenção disso. Não existe prisão no Brasil por dívida, né? Salvo o devedor de alimentos. Mas, assim, a pessoa que está devendo cartão de crédito, casa própria, ninguém vai preso por causa disso. O que acontece esses casos, eles existem, da pessoa que aprende a lidar com isso e aplica pequenos golpes. Existe em qualquer situação. Exatamente. Mas eu posso te garantir que é uma minoria. A grande maioria das pessoas, o brasileiro, de modo geral, ele quer pagar em dia. Ele quer tirar o nome dele desses cadastros. A questão é que, muitas vezes, ele está sendo cobrado em juros extorsivos, né? Você imagina uma dívida de cartão de crédito. Quando você vai negociar com o banco, quando é uma instituição assim maior, banco, cartão de crédito, banco eu já negociei. E aí você pega um empréstimo com taxas menores, quita aquela dívida e paga o empréstimo. Exatamente. Agora, quando a pessoa, por exemplo, acontece muito quando você tem um empregado, ele trabalha anos para você e tal, ele não perguntou para você se devia dar o seu endereço, o seu nome e o seu telefone. Aí dão. Aí vão embora. Você nunca mais soube, voltou para sua terra. Começam as ligações. E você passa dias e meses. E aí acho que troca a companhia de... porque são etapas. Cada empresa de cobrança é isso. Já deve ter acontecido com vocês. Comigo já aconteceu várias vezes. E eles são agressivos, né? Exato. E você fica ali no telefone tentando explicar. Era isso que eu estava dizendo. É terrível. Você recebe
né, umas cartinhas assim, se você não resolver isso, você está... Sofrer as penalidades da lei. Parece que vai preso no dia seguinte. Exatamente. Do jeito que chega a carta, assim... Mas a ideia é essa. Eu já ligo... Agora, quando chega a carta, é uma coisa. E quando vem o e-mail? Não, o e-mail, o próprio telefonema. Assim, O e-mail com, sei lá, 70 nomes. não tem problema, assim, a pessoa, nesse caso... Sim, mas é legal isso. Você pode mandar um e-mail. Cobrar é legal. De Agora, se cobrança. abriu, como você falou, os endereços todos comuns? Todos os endereços de e-mail, tem 70 endereços de e-mail. De jeito nenhum, porque tornou público um E aí a assunto gente que não faz o pode. quê com isso? É uma ação indenizatória, tem direito. A pessoa, por quê? É dano moral. Né? É como no condomínio você lembrou, você não pode colocar uma placa no elevador dizendo, olha, a unidade 701 está em débito. Você não pode fazer isso. Né? Não pode proibir de a cobrança piscina, é privada, nada disso. não. Exatamente, eu já vi isso. Acontece. 701 não sobe de elevador. Eu já vi algumas reuniões de condomínio assim. Acontece. Não, mas e se proibir de ir à piscina? Eu já vi proibir a entrada do automóvel na garagem. É mesmo? Terrível. Mas é ilegal. Completamente. É a questão da cobrança, que existem os meios legais para isso. A empresa pode entrar na justiça e cobrar o que é devido. A questão é que é caro. Uma dívida de cartão de crédito, às vezes de R$1.000, você contratar um escritório de advocacia, pagar as custas judiciais, porque a empresa paga, né, as custas judiciais, para correr o risco de não receber, é muito caro. Fica mais fácil contratar empresas de cobrança e começar esse procedimento de pressão. Né? E onde se entra contra um e-mail público, assim? Normalmente No as Procon? dívidas são menores. O PROCON é um órgão administrativo, né? Ele vai fazer uma reclamação e possivelmente provocar uma multa até. Né? Se a pessoa quiser uma indenização para ela, aí é uma ação juizado especial, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E quando as pessoas já morreram, assim, e o nome aparece no Serasa? Não, aí o parente pode fazer isso. O próprio parente pode exigir, porque se abriu um inventário, tem um representante e esse representante vai tomar essas providências diretamente. Né? Bom, o seu livro tem dívidas pessoais, dívidas de toda sorte, né? Negociação, tem formulários. Tem. Modelo de notificação para negociação de dívida. Modelo de notificação para que sejam suspensas as cobranças indevidas. Ele vai desde o início da orientação, da educação financeira, até o momento que a pessoa está superendividada, né? Chega naquele total do superendividamento, aí entra nessas negociações aí. Ele vai abrangendo e tem a tabelinha que eu chamo de a manutenção da saúde financeira, né? A pessoa, então, controlar lá, eu digo sempre, anda com um papelzinho, anotado ali o quanto você recebeu e o quanto você está gastando e fica de olho como está a sua saúde financeira, né? Se estiver positivo, ela está boa. Se estiver negativa, ela está ruim. Aqui que você Toma fala, cuidado, né? Uma planilhazinha. Sabe que isso ajuda demais. Eu acho que deve ajudar, mas o problema são as despesas do dia a dia. Mas são essas aí que você a pessoa bota tem que gasolina e anotar. anota, porque gasolina é uma coisa que você não faz todo dia. Aí você toma um café, aí você almoça, aí você vai fazendo coisas no Tem que decorrer do anotar, dia. Anotar isso tudo é uma produção, né? Mas às vezes a pessoa está numa situação Não sei se eu dou complicada conta, não. e ela precisa mesmo, fugir desse problema, né? O que eu acho que a gente precisa fazer urgente é convencer o Ministério da Educação de que é preciso incluir a economia financeira Exatamente. É isso aí, no currículo exatamente. escolar. No currículo Exatamente. escolar. Essa é uma luta que os professores, os educadores já compreendem e que vem sendo discutido na escola. A escola vem discutindo esse assunto. E eu acho, pela experiência em sala de aula, pelo que a gente viveu como professor e continua vivendo no relacionamento com os alunos, esse é um dado fundamental, esse aprendizado, né? E que pode ser feito de forma prazerosa, pode Sem ser feito dúvida. de forma, né, de como lidar com o aprendizado dinheiro, para a vida como toda, né? lidar com esse livro que consumo fala também. A vida toda. Como é que Você chama tem- aquela série dos livros do Kiyosaki? Que fala disso. Que é Pai Rico, Pai Pobre. Ah, sim, sim. E fala de todo esse questionamento. Por que a escola não prepara para entender como é que é esse mundo financeiro? Exatamente. Não precisa ser um economista para isso, mas de entender essas Não, questões são básicas. conceitos simples que a pessoa tem que aprender, né? Mas aí podia englobar nessa cadeira, vamos chamar assim, essa cadeira de educação financeira, a educação para o meio ambiente, tudo isso. Porque são... Porque a gente teve durante a... Eu sei que é horrível lembrar da ditadura, ainda mais lembrar disso, mas eu vou lembrar, porque a gente tinha uma cadeira chamada OSPB, uma coisa parecida. Moral e cívica. Era moral e cívica e depois foi política organização. Virou SPB. Nesse OSPB,
É claro que naquele momento era uma outra coisa, né? Era para ensinar outra coisa. Mas agora, nesses tempos de hoje, podíamos ter uma matéria, uma cadeira que ensinasse coisas práticas, né? Coisas da vida real. Formação, educação financeira, educação para o meio ambiente. Na verdade, hoje, a gente não fala mais... Chama tema transversal. É a transversalidade, né? Tudo isso que a gente conversa está embutido nas mais diversas... Está na matemática, está na língua portuguesa. Quando você estuda análise sintática, você pode perfeitamente falar de número, vai depender do professor. Vai depender, né? Do professor, do compromisso. Se ele já está com a aula toda planejada, será que ele vai mexer tudo? Eu acho que mexe quando ele tem tanta aula para dar também para ganhar dinheiro, não é? Quando ele é mobilizado, sensibilizado, quando a escola tem um projeto pedagógico, pulsante, aí rola. Mas antes dessa disciplina do tempo da ditadura, tinha uma outra disciplina do século XVIII que chamava economia doméstica. Os colégios antigamente tinham uma coisa de ensinar para as moças economia doméstica. Não é uma maravilha? Tinha isso, economia doméstica, mas não deve ser só para as moças. Era um mundo pequeno, o pequeno mundo da casa, etc. Modernizando isso, podia englobar também né, o meio ambiente, essas regras. Educação mesmo. Os exercícios de matemática. Você não entra na frente dos outros, não fica na porta do elevador para entrar, assim, você espera. Não sentar nas cadeiras especiais. Essas coisinhas podem ser ensinadas. Os exercícios de matemática poderiam ser trabalhados com essas referências, ótica, né? De forma prática, né? Do aprendizado, de como lidar com o dinheiro. Tornaria até mais engraçado, né? Exatamente. Você aplicar isso no dia a dia. Já dado o toque, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Um Twitter básico aí, fica a dica. Tá certo? Eu volto aí daqui a pouquinho com alguma dúvida. No intervalo a gente volta já falando da poesia. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, nesse bloco, vamos festejar a poesia, né? Já que as dívidas serão equacionadas com as dicas do Ronaldo. Vamos falar da poesia. O nosso Afonso Romano de Santana, nosso poeta querido, tem várias novidades. Tem, inclusive, uma coleção chamada Livro Falante. Ele participa dessa coleção com 25 crônicas de amor. Tem reedição do CD Poemas da editora Luz da Cidade. É Poemas de Ars mesmo? Isso. Tem várias novidades. Mas tem uma palestra que ele me contou que vai fazer, fazendo um balanço da poesia brasileira. Eu fiquei muito impressionado com isso. Você sabe que eu estou nisso há algum tempo, né? Sim. Você era menina, eu já tinha começado. Nossa, tanto. Ele hoje cismou com isso, Leda. Que é porque eu era normalista. Eu, quando conheci o Afonso, eu vou falar a verdade, eu era normalista. E estava vestido de azul e branco. Fala sério. Nós temos no passado, né? Mas isso também você era um jovem poeta, né? Era isso. Eu continuo jovem, né? Poeta não jovem. Continua o galã da poesia. O galã da poesia. O galã da poesia. É o galã da poesia. Mas você sabe que vai haver até em São Paulo uma coisa que eu achei interessante quando me chamaram. Porque houve uma coisa em 1962. O João não tinha nascido, nem você. Ninguém aqui tinha nascido. Nasceu em 61. Olha só. Não, eu nasci em 1961. Então foi o ano que ele nasceu. Houve em São Paulo. Governo João Goulart. Eu tive o que foi considerado o maior congresso de literatura do Brasil na época. Né? Todo mundo foi lá. Eu era um jovem estudante de letras e fui também. Eles resolveram comemorar os 50 anos desse congresso. E aí me chamaram para fazer uma conferência de abertura para fazer uma espécie de narrativa de o que foi a poesia brasileira nesses últimos 50 anos. Quer dizer, eu virei uma peça arqueológica, né?
Vou contar a história de 50 anos. E essa conferência entra nesse rol de coisas que eu andei fazendo este ano, que eu estou fazendo Eu sei ainda, que né? não dá para falar tudo Claro, desses 50 anos aqui no programa, dá na conferência. isso. Mas, resumindo, me dá uns 3 destaques, 3 Como dizia momentos. Juscelino, 50 anos em Em 5. 5, Tá bom, 50 você tá em lembrando, 5 minutos. Juscelino? Isso. Não, 5 destaques ou 3 destaques que você considera que foram muito importantes nesses últimos 50 anos para a poesia brasileira. Tem uma coisa curiosa. Nos anos 50 para 60, houve um trauma na poesia brasileira, que foi o surgimento das vanguardas, tipo concretismo e etc. E aí eles anunciaram que a poesia em verso, em palavra, havia acabado. A poesia seria apenas visual. E isso não ocorreu, né? Mas eu acho que as coisas importantes que aconteceram na poesia brasileira foi a assimilação de uma série de temas e personagens que não existiam. Por exemplo, o homossexual, homem ou mulher, você não achava poemas ilustrativos do drama, da perplexidade do homossexual. Isso só começa na poesia brasileira a partir dos anos 60, 70. A presença do negro também era uma coisa escamoteada. Quem fazia poesia sobre negro era Castro Alves, que era branco, Cruz de Souza, uma exceção. E era navio negreiro, assim, né? Só. E a poesia, Não é? poesia também de Datado. subúrbio, né? A poesia chamada marginal, também não existia, você só cuidava da literatura canônica, oficial. Então, houve uma série de contribuições, inclusive a música popular. Eu me lembro que vocês também não tinham nascido, né? Em 1968 foi quando a música popular passou a pertencer também à poesia, à literatura. Quando Chico Buarque apareceu, Caetano, quando Vinícius de Moraes mudou de área. Então, de repente, a música se tornou mais sofisticada, houve essa contribuição, esse diálogo entre poetas e músicos, né? Isso foi uma contribuição notável, nesse cruzamento de música e de poesia. Eu até escrevi um livro sobre isso na ocasião, chama Música Popular e Moderna Poesia Brasileira, que mostrava o casamento dessas duas séries. Então, houve uma série de coisas reveladoras e muito importantes que mostram a metamorfose da sociedade brasileira. E a poesia ainda melhorou o espaço da poesia na literatura brasileira? As publicações, para editar livros, para os novos poetas surgirem, há uma facilitação? Olha, o é uma primeiro livro dificuldade que eu publiquei incrível? na vida era traumático em relação a sua pergunta. Chamava-se O Desemprego do Poeta. Quer dizer, eu queria fazer poesia e percebi, de repente, que ser poeta era uma coisa pejorativa, né? Era um não lugar, ao contrário do que era no século XIX. O Vitor Hugo, Lamartine, Castro Alves, os grandes poetas do século XIX, ocupavam um lugar central na sociedade. Eles, na verdade, eram, ao mesmo tempo, esses poetas eram os jornalistas, eram os artistas de televisão, os artistas de cinema, as relações públicas. O poeta tinha uma missão global, né? Popstar daquele uma momento. carga de funções muito grande. Isso foi se modificando. Então, no século XX, tivemos que refazer isso, né? E a poesia continua viva. Ele está falando de matemática, eu estava pensando aqui que a melhor definição de poesia é a matemágica. Não é? É quando a palavra dá um salto qualitativo, não é isso? Ela surpreende a pessoa de alguma maneira. Eu estava falando com o Afonso há pouco, né, sobre um poema que ele publicou nos anos 80, início dos anos 80, e que foi praticamente um poema que marcou o país, que era um poema de página inteira num jornal de grande circulação, Jornal do Brasil, e era um poema, o poema era Que País é Esse? E eu lembro que aquilo tomou, as pessoas faziam cópias e colavam em todas as salas de aula e liam, e essa força da poesia, e falando da relação com a música, é preciso fazer uma certa reverência a Maria Bethânia, porque a Bethânia, desde o início da sua carreira, incluiu Isso, a nos poesia, seus discos, nos seus espetáculos, a poesia, e, de certa forma, foi contaminando outros artistas, Foi a foi pioneira ganhando nisso, outros artistas. Mas Bethânia apresentou Fernando Pessoa ao Brasil e
né, a ponto tal do Brasil curtir muito mais Fernando Pessoa do que até Portugal. E os poetas né? populares também. E os poetas populares. Sobre isso, né? E a partir daí uma série de outros artistas, de outros cantores e cantoras passaram a incluir nos seus espetáculos, mas nós do movimento de poesia e de literatura temos uma dívida enorme com Maria Bethânia e com poetas como Afonso Romano Santana, que ousaram sair dos seus casulos, dos seus gabinetes, essa né? coisa E foram para os jornais, foram para as praças, para as feiras. Essa coisa desse poema me leva até a fazer uma consideração curiosa aqui, porque, como você está dizendo, antigamente, até essa época, a poesia era uma coisa literária. Era dentro da antologia, era dentro da universidade. E essas experiências dos anos 80, de levar a poesia para o jornal, e a poesia falando de coisas que estavam acontecendo, né? Em plena ditadura, um poema perguntando em que país é esse, né? É um acontecimento não só literário, mas social, político, etc. Essa trasladação, essa modificação de espaço, para mim, como poeta, foi importante. Porque eu que havia começado escrevendo o desemprego do poeta, de repente me dei conta que, ao contrário, a poesia tinha um emprego. Ela tinha uma coisa que só ela podia dizer, e ninguém mais. Tanto é que as pessoas reproduziam esses textos e diziam. Outro dia eu estava no interior do Paraná, aí me apareceu um grupo de estudantes dizendo esse poema, e o professor dizia que eles diziam aqueles poemas desde os anos 80, né? No interior do Paraná. Quer dizer, É uma coisa proliferante, né? Que vai se reproduzindo, que é um dos efeitos da poesia. E a poesia pode ganhar esse tipo de espaço, por exemplo? Funciona no CD? Olha, essa é uma variante, né? O Paulinho Lima lançou vários CDs, houve uma reedição agora, onde eu falo os poemas e várias atrizes também falam os poemas. Esse é um dos trabalhos que estão sendo editados. E essa coisa que é uma coisa nova. A coleção Livro Falante, o nome é bom, né? Bom. Está lançando uma série de crônicas na voz do Marcos D'Amico, que é um ator. São crônicas sobre amor. Eu não sei se esse assunto te interessa, interessa aos ouvintes, né? Interessa a todo mundo. Todo mundo. O audiolivro é muito prático, Você né? ouvir no carro, enquanto trabalha, né? Eu gosto. Os atores muito participam, interessante, deixa de ser uma coisa apenas... me disseram que não funcionou, né, no Brasil. Eu fiquei com pena, eu cheguei até a gravar um. E eu gostei disso, eu gostei de ouvir no carro. Funcionou. Mas, não Claro, funcionou pra gente, mas pra empresa que estava fazendo, ela meio que deu uma parada. Você vê que o porque Paulinho não Lima, funcionou. que faz o Mas CD, já Paulinho fez faz mais de isso há 100 muitos CDs. anos, Muitos E ele está reeditando, isso é bom saber, né? Um Uma boa guerreiro, notícia. um guerreiro. É um militante. O Paulinho é um militante. Ele conheço há anos também. E esse aqui, poeta, é o Marcos D'Amico, foi convidado pela editora, pelo projeto. Isso, ele já gravou vários textos do Arthur Azevedo, peças de teatro, crônicas e Então, uma olha só, fórmula de divulgar a poesia. tá caminhando no outro sentido, né? E Eu esse adorei aqui essa história do são áudio. reedições que saíram agora. Né? Esse aqui é uma livrinho que foi tradução feito na nova. Colômbia. Saiu na Colômbia, eu andei pela Colômbia, pelo Peru, pela Grécia, Portugal. Esses E você últimos está meses, nesses países todos? fazendo leitura de poemas, discutindo coisas. E essa é uma edição que foi distribuída até de graça, né? Interessante, a editora fez de graça, fiz uma apresentação com umas 200, 300 pessoas e o público ganhou o livro de graça. Que barato, hein? É. Muito legal isso, né? Como é barato o livro em outros países em comparação com a indústria do livro aqui. Eu tenho muito vínculo com a Argentina, com o Uruguai, e é incrível a diferença do preço do livro. Muito mais barato. Lá é muito mais É barato. muito gritante. Muito gritante. Pensa, Muito. Sabe que outro dia me surpreendi no argumento, eu estava comprando livros e tal, e vi uma coisa, até comprei comprei o Fernando Pessoa. Eram os livros fininhos, assim, baratinhos, R$5. Tem uma coleção Eu agora. achei mó barato, eu comprei para ver R$5, como é que era. Inclusive com preço na Vem capa, na capa, R$5. preço vermelho, vermelho, R$5. Eu achei mó barato. Não, e hoje hoje em dia não compra nada. Vários né? autores. E autores Gogol, Machado de Assis. Não, tem Não, e hoje Fernando Pessoa, achei com mó barato. o livro digital, Cecília Meirelles. você tem um verdadeiro milagre, né? Você sabe, é bom que o seu ouvinte saiba disso, né?
quem mora na Amazônia, mora em Belo Horizonte, qualquer lugar no Brasil, pode baixar pela internet os grandes clássicos da humanidade de graça. De graça, é. Os clássicos brasileiros, você baixa através da Biblioteca Nacional, quer dizer, Machado de Assis, Alencar, já tudo de passaram a graça. ser de Então, essa utilidade desculpa de que livro é pública, né? caro, por Exatamente. isso que eu não leio, isso já é... Morreu, né? Morreu. Inclusive, esse site é um site que a manutenção dele é um site que custa caro, o governo mantém, a Biblioteca Nacional cuida dele com muito carinho e as pessoas... Há uma dificuldade de torná-lo, de dar visibilidade a ele, né? Quer dizer... mas qualquer um que entre lá no site da Biblioteca Nacional, se botar a Biblioteca Nacional, o Afonso já foi presidente da biblioteca, se colocar lá no site vai chegar. E você pode ler qualquer um daqueles livros, tem tudo, são milhares de títulos. Mas eu achei legal esses livros de R$5, porque é pequenininho, né? Então você coloca na bolsa, no ônibus, É, verdadeiro livro de bolso, no né? metrô. Mas ele funciona muito, no mundo tem inteiro livro, né? funciona. Você pega... Você sabe que na mundo Colômbia, inteiro funciona livro de tem uma bolso, coleção né? chamada É. Livros Rodantes, que é no metrô. Eu digo isso porque a minha mulher está nessa coleção, né? Você entra no metrô e está um livro de graça ali. Você lê durante a viagem toda e deixa em outra estação. É isso que a gente E está ali estão fazendo. todos os clássicos da Olha que literatura. bacana. Quer dizer, Você lê cada durante vez, a sua viagem e deixa lá. 2 viagens, e deixa lá para outra. Para outra pessoa. E a ler, coleção é uma bacana. coleção de O Colisão da clássicos. Poesia está fazendo uma coisa por aí. Em 3, 4 dias você lê o livro inteiro, né? Você pega aquela mesma condução todo dia. Tomara que o livro esteja lá desocupado. Eu ia ficar agoniada, mas eu acho uma grande ideia. Mas eu acho que aí tem que escolher também. Um livro, por exemplo, de contos. Você sabe que... É mais fácil para você fazer isso, né? Porque você chega no final já acabou. bárbaro essas ideias, né? Uma biblioteca Claro. Rodante. Não, você quer ver Como é uma que chama Você esse sabe que rodante? eu livro mesmo? rodante, né? Livro Rodantes. Agora, Gostei você sabe do que eu livro tive uma Rodantes. experiência estapafúrdia. Me convidaram uma vez para o centenário do Neruda, no Chile. Fui fazer uma série de leituras de poemas em vários lugares. E uma das leituras foi na cabine do metrô, às 5 horas da tarde. Eu lia os poemas na cabine, né? E o metrô, Inteiro. todos os viajantes ouviam aquilo. Que lindo. E, de repente, quando o trem parava numa estação, aí chegavam uns leitores, assim, queriam saber quem é aquele maluco, né? Que está falando desses poemas, que coisas são essas. Olha aí, E apareceram metrô. até uns brasileiros que lindo estavam no Chile também. É uma boa experiência dica. incrível, é a voz. Pegando o Twitter da Leda aí, é uma boa dica para o metrô do Rio de Janeiro. Fica a dica, Fica a dica. Isso tudo é responsabilidade sua, João. Você tem que fazer Responsabilidade isso. nossa. A poesia no metrô. Nossa, dos No telespectadores. com a peça. Dos telespectadores. E em Isla Negra, em Castro, Chiloé, em toda a 10ª região. É incrível, eles têm um festival que chama Temporales de Puerto Montt, que é na região. Cara, é 0 graus, chove pra caramba, é frio. Tinha aquecedor no camarim. Isla que a gente Negra. Isla Negra, que a gente congelava e os teatros cheios, assim, é incrível como o público vai ao teatro. Numa situação por que a quê? gente não sairia de casa. Sim, mas porque tem esse... Cresce nessa cultura. Aí Nessa que tá, cultura, a questão é essa, tem hoje- que trabalhar a criança. Hoje a gente está Eu tive vendo... agora- coisa a longo Eu prazo. estive agora em Portugal. Não é? porque agora, Tem por que exemplo... estar você- naquele barato ali, na cena aquilo. Afonso, Eu estive agora em Portugal numa coisa chamada Palavras Andarilhas, que tem tudo a ver com isso. Em Beja, que é a cidade da Sora Mariana, não é? Eles fazem, 2 em 2 anos, um grande encontro de contistas, de narradores orais. E esse ano eu fui com a Marina, e é uma coisa fantástica. As pessoas saem de casa, 300, 500 pessoas, para ouvirem contadores de histórias, contarem histórias. Não, isso é... Pessoas são profissionais de contação de histórias. Né? Bárbaro. Não é para assistir um espetáculo, não é com luz, som, não, um contador de história, que Não, com a nós voz... fizemos. Mas a Benita Prieto faz esse festival Benita aqui Prieto, maravilhosa. brilhantemente. Fizemos com ela várias vezes e com a Marina. Aqui na cidade de São Gonçalo, na década de 90, nós colocávamos 3, 4 mil pessoas, a Marina Colasanti foi. Marina Colasanti. Já ouvi falar. E os contadores de Já ouviu falar, história falavam para aquela quantidade de crianças, aquela coisa Não é bárbaro? gigantesca. E as crianças naquele silêncio
né? Porque a contação de histórias é muito sedutora. Eu acho encantador, eu adoro ouvir eu história. também. Funciona mais do que Rivotril, né? Melhor. Não, e não tem risco, né? Não tem efeito colateral. Exatamente. Trabalhei na O Itália. efeito colateral é do bem. Canta stories. Canta a história. Tem uma tradição italiana, eu vi muito isso na Itália, mas isso tem séculos, desde os juglares medievais, que é o canta storia, que contam e cantam histórias e juntam, e é isso, é popular. É uma das formas mais É um projeto populares Aquários de da arte. poesia. Da poesia. Cara, Volta aí, poeta. É o que nós precisamos. Volta aí até para falar desse aqui. Urgente. Né? E é o mesmo preconceito, é a mesma coisa, né? O povo não gosta de poesia, o povo não gosta de música clássica, né? Esse Que é uma preconceito mentira total. Porque senão o projeto Aquários teria sido um fracasso, né? Ele Não, foi um total. sucesso. Outro dia nós falamos poesia nas barcas, no sentido Rio-Niterói, na hora do rush, e quando os poetas terminaram de falar, foi uma aclamação. As pessoas ficaram de pé na barca aplaudindo os que estavam sentados. Então, há um desejo de poesia, de teatro, de leitura, há um desejo, evidentemente. E o Corujão da Poesia nasce do quê? De uma ideia sua, de uma necessidade de se envolver com a Leda, poesia? nasce porque eu sou professor e trabalho na Universidade Salgado de Oliveira, lá na Universo, e eu tinha muita dificuldade com os meus horários, muita dificuldade. E aí, conversando um dia com a reitora, lá com a professora Marlene, eu propus a ela de fazer uma coisa à noite para resolver um pouco a minha insônia, né? Eu não imaginei que ela fosse topar. Mas ela, muito audaciosa, eu apresentei a ela, disse, olha, tem uma livraria no Leblon que fica funcionando 24 horas, que lamentavelmente fechou a Letras e Expressões. Que pena. Uma pena, né? Viúva, Pois é, todos nós. E começamos há 7 anos. E era uma ideia de ser uma experiência durante 3 meses, terça-feira, dia que... Porque o dono da livraria achou que não ia aparecer ninguém. E nós tivemos dias de 200 e tantas pessoas, virou uma atração turística. E hoje, embora a livraria tenha fechado, nós mudamos o dia, passamos para segunda-feira, que ainda é um dia mais desafiador, né? E estamos na Rua Vinícius de Moraes, né? Rua do grande poeta brasileiro. Antiga Montenegro, Rua Vinícius de Moraes, no Barzinho. Na Vinícius de Moraes 75. Começamos 9 horas, vamos até 3 horas, 3h30 da manhã, e depois nos estendemos. Ele é um projeto de extensão universitária, porque os jovens que vão, as pessoas que vão, podem ter carga horária complementar, podem depois apresentar o Sindicato dos Artistas para tirar seu DRT, toda essa coisa que é necessária. Mas ele é muito mais uma ação colaborativa, com muita gente envolvida. Nós temos parcerias assim fantásticas com pessoas porque além do Sarau, que está hoje em Ipanema, Niterói e São Gonçalo... E Niterói onde é? Niterói no Conversa Fiada, na Praia de São Francisco. Aí o de Niterói é quinzenal e o de São Gonçalo é mensal, toda última quinta-feira do mês, na Livraria Gutenberg. Como é dentro de um shopping, aí é de 8 horas às 10h30 da noite. Mas o de Niterói também é de 9 horas até 3, 4. Aí o de Niterói não tem hora para acabar, não. O de Niterói vai mesmo. Niterói bomba, mas aqui, Niterói aqui. E aqui em Ipanema, o pessoal, quando sai do barzinho, vai para o Mirante do Leblon. Entendeu? E aí fica falando poesia até o dia nascer. É lindo, é muito bonito. E vem gente de todo lugar. Hoje é uma referência, por conta da internet, isso tudo, é uma referência, é a única vigília semanal mesmo, de periodicidade semanal no continente americano. O México tem vigília, Nova York tem, São Francisco tem nos Estados Unidos, mas são quinzenais ou mensais. A nossa é semanal há 7 anos. Temos aquele padrinho maravilhoso que é o Jorge Benjor, que cuida do Corujão da Poesia com carinho enorme. Não tem um show dele que ele não fale de Corujão da Poesia. E aí atrai muita gente para o Corujão. E a nossa missão mais sagrada, que é a de arrecadar livros e libertá-los. Como é que se dá isso? Vocês recolhem os livros e... Arrecadamos. Vocês fazem acordos com editores, as pessoas doam? Com todo tipo de pessoa. Nós temos doação, temos um carro, que é um carro com motorista,
cedido pela Universidade Salgado de Oliveira, que fica à nossa disposição, e as pessoas telefonam, se comunicam conosco, mandam e-mails, nós recolhemos esses livros e mandamos os livros para inúmeros locais, como hospitais, presídios, casas de custódia, orfanatos, clínicas de dependência química e abrigo de idosos. Nesse percurso foram mais de 350 mil livros arrecadados. É claro que tem empresas, tem pessoas generosas que nem gostam de ter seus nomes revelados, né? Que fazem grandes doações, mas nós vivemos dessas pequenas doações diárias, de pessoas que abrem mão dos livros. E antes a gente montava a biblioteca, mas depois a gente percebeu que as bibliotecas estavam ficando burocratizadas, entendeu? O cara fechava às 5 horas da tarde. Hoje a ideia é a da libertação dos livros mesmo. Isto é, você entrega o livro na mão das pessoas, as pessoas vão fazendo o livro circular numa comunidade e o livro fica. Se a pessoa se apaixonar pelo livro, quiser ficar com o livro, deixa ficar, tá de graça. Foi alguém que deu, não tem cobrança nenhuma, não é? Como diz Caetano Veloso, é um objeto que seduz, não é? Quer dizer, eu estou aqui com o livro do Abdias Nascimento, né? E o Abdias falava muito sobre isso, que era preciso dar aos nossos irmãos negros o objeto livro, porque ele é sedutor, ele é fascinante, era preciso ter as nossas referências. O Afonso falou ali sobre a inserção do negro na poesia. Isso tudo é tão importante, né, para que haja um espelhamento. Então, é por aí que a gente trabalha. E os livros têm sido, a poesia tem sido editada e reeditada, não é? É um mistério muito grande. Ontem, por exemplo, depois que eu falei com você no telefone, eu recebi esses livros do Mário Quintana, O Aprendiz de Feiticeiro e A Cor do Invisível. Aí, quer dizer, acabaram de ser lançados. O Mário Quintana, né? Embora não tenha entrado na Academia Brasileira de Letras, ele é o xodó do momento. Ele é muito lido. Tem uma comunicação muito imediata. Né? Ele é o poeta do Facebook. É verdade, do Twitter. Ontem tinha uma citação sobre o surdo, que eu achei linda. Que tinha esse formato, os quintanais, né? Aquela canada. E que tem o formato ideal. E eu fiquei pirado outro dia com uma coisa, né? Eu li uma fala dele que ele dizia que ele pegava um ônibus e ficava girando por Porto Alegre e ia observando as pequenas mudanças que iam acontecendo na cidade, onde floriu, onde não floriu, onde quebrou a calçada, onde demoliram uma casa. E aí eu fico pensando nesse estado poético que a cidade carece tanto, né? A cidade precisava ser vista com mais poesia, com mais afeto. A gente está num momento aí onde se fala de tantos assuntos que são ditos como importantes, mas lá no Corujão da Poesia a gente percebeu que essa relação de afetividade com a cidade, isso que nos atravessa, essa coisa da possibilidade de se colocar no lugar do outro, de ver o espaço onde vivemos, ela é uma relação profundamente transformadora. A poesia aí cumpre um papel social que é fantástico. Diga, poeta, queria dizer alguma coisa? Não, é incrível isso, porque em outros termos ele está dizendo uma coisa que é da tradição dos poetas, né? Nas tribos antigas, o poeta era uma espécie de sacerdote, ele era um xamã. A verdade, a sabedoria vinha desse grande sacerdote, né? Homero, na verdade, foi isso, né? Foi isso. E o que a poesia moderna faz é tentar recuperar, nos seus termos, essa magia da palavra. E tem até uma historinha que, às vezes, eu conto que é verdadeira. Eu tive uma vez no Irã, e uma das coisas que eu soube é que houve um terremoto no Irã, e, de repente, uma cidadezinha foi destruída, totalmente destruída. Cidadezinha histórica, casas de pau-pique e tal. Depois de 3, 4 dias, os soldados e o corpo de bombeiro, procurando sobreviventes, ouviram um ruídozinho debaixo dos escombros e começaram a puxar um corpo daqueles escombros. E era uma senhora com 90 e tantos anos. Depois de passar 4 dias nos escombros, a hora que retiraram, ela meio semiviva, semi-morta, começou a declamar um poema da tradição persa sobre
o maravilhamento do universo e a criação Ai, que por um lindo. Todo-Poderoso. Então eu Que fico pensando, lindo. que coisa Evoer, mágica é essa, que a Evoer. pessoa estava no espaço da morte, vem para o espaço da vida e o passe que ela tem, o ingresso, a senha que ela tem é a poesia. Que a poesia seria a única coisa capaz de revelar aquela perplexidade dela de retorno à vida. A poesia é isso. É a matemática. Matemática. A gente vai para o intervalo e volta já já. Volta falando de teatro com o Guilherme Leme e com o Roberto Birindelli. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. 3271. Acabamos falando de futebol rapidamente aqui no intervalo, mas tudo bem. Meu querido Guilherme Leme, Bill Dog, encenado por um ator, Gustavo Rodrigues, interpreta 38 personagens e um músico, o Gustavo Rodrigues e o Márcio Tinoco, Isso. ao vivo. E você na direção? Eu e o Joe Bone, que na verdade é o criador da peça, né? Na verdade, isso é uma direção que eu fiz em colaboração com esse inglês, que foi quem concebeu esse espetáculo, que no original se chama Bane, porque é em cima de um personagem chamado Bruce Bane. É uma grande brincadeira em cima dos filmes de ação, dos thrillers policiais. E, enfim, tudo começou há 2 anos atrás. O Gustavo Rodrigues, chama ele de Guga, que todo mundo conhece ele como Guga. O Guga esteve em Londres, assistiu esse espetáculo, ficou apaixonado pelo trabalho, comprou os direitos, trouxe o Joe para cá, para o Brasil. O Joe veio para o Brasil e passou a peça para ele, porque é uma concepção, é um trabalho muito autoral. O Joe trabalha com uma contação, falando em contar histórias, uma contação de história cênica maravilhosa. Ele usa sons, ele usa mímica, ele usa, enfim, um teatro físico incrível. Ele é um grande contador de história. Ele usa até a palavra. Até a palavra. E ele concebeu esse tipo de narrativa. Ele já está, na verdade, no Bane Tree, ele já fez uma saga. Enfim, o Gustavo comprou os direitos, o Joe veio para o Brasil, ficou um mês aqui no Brasil, passou a forma da peça para o Gustavo e, enfim, foi embora. E o Gustavo me chamou para trabalhar com ele, porque daí o Gustavo tinha que achar o tipo de narrativa que ele, como ator, iria dar para aquele tratamento do Joe. E então a gente cuidou dessa adaptação, dessa versão brasileira, que até o nome a gente mudou, de Bane passou a ser Bill Dog, uma brincadeira que a gente quis fazer. E na verdade foi um processo muito bacana, porque o Gustavo, quando me chamou, a gente ficou trabalhando um pouco no primeiro semestre e, enfim, ele conseguiu marcar uma estreia. Quando ele me avisou da estreia, que seria em setembro, eu falei, Guga, agora eu não posso porque eu estou indo para a Europa. Eu estive na Europa em 2 meses agora, fiquei 1 mês viajando em julho e 1 mês apresentando uma peça que eu faço no Festival de Edimburgo, O Estrangeiro, que eu fui apresentar lá durante todo o mês de agosto. E o Guga falou, mas você vai estar em Edimburgo durante o mês inteiro? Eu falei, vou. Ele falou, eu vou para lá ensaiar com você. Eu não levei muito a sério. Que chique, hein? Deu meio de julho, recebo um e-mail do Guga falando assim, comprei as passagens, eu e o Márcio Tinoco, que é o músico, estamos indo para Edimburgo para ensaiar com você. E ele foi para lá. Enquanto eu estava apresentando O Estrangeiro lá, eu ensaiei o Guga no Bill Dog. Voltamos para o Brasil e na semana seguinte estreamos. Eu adoro essas coisas. Enquanto eu estava fazendo, eu estava ensaiando. Enquanto eu estava ali, eu estava aqui. E a gente estava falando Eles vão se dessa multiplicando. coisa que é muito legal, esse Festival de Edimburgo, aonde o espetáculo, hoje em dia, ele faz, o Joe Bane, que é o inglês, ele faz a versão dele, a versão inglesa, ele faz o 1, o 2 e o 3, que é o que o Gustavo quer fazer aqui no Brasil, depois Bill Dog 1, Bill Dog 2, Bill Dog 3.
Agora eu queria falar um pouquinho desse Festival de Edimburgo, que é maravilhoso, que vocês estavam falando de eventos. O Estrangeiro é a peça do Camus, né? O Estrangeiro, que é a peça do Camus, que eu fiz aqui no Brasil. Já fiz Rio, enfim, já fiz o Brasil inteiro. Há 3 anos que eu estou com esse espetáculo. E eu fui apresentar no Festival de Edimburgo, agora em agosto. Fiz 20 apresentações. Em português? Eu fiz em inglês. Em inglês. Eu fiz em inglês porque, como é um monólogo e é uma peça onde eu falo muito e eu sou também um contador de história, eu estou numa cadeira narrando, né, o livro é na primeira pessoa. Eu achei que se eu colocasse legenda ia perder, porque Vera Holtz que me dirigiu. E a ação da peça está concentrada toda no ator. Está concentrada aqui. Quase não tem uma ação cênica. E onde é que você aprendeu esse inglês assim? Eu aprendi inglês quando eu era adolescente. Eu fui morar nos Estados Unidos, naquela coisa de estudante. Mas eu tive que estudar. Na verdade, eu fui um maluco, né? Porque, de repente, quando eu resolvi tomar essa decisão de apresentar em inglês o Estrangeiro, me inscrevi lá e falei, vamos, porque com legenda isso não vai dar certo, porque a pessoa vai ficar o tempo todo só lendo a legenda, então é melhor ela ler o livro. Não, tem que ser em inglês. Olha que eu me dei conta que eu estava indo para o Reino Unido para uma atriz. fazer uma peça, um monólogo em inglês, onde eu não sou um grande... Mas você não acha que é isso que é fantástico no artista? Esse salto no abismo sem cama elástica? Mas eu me joguei, mas eu falei, eu sou maluco, mas daí não tinha mais volta. Então eu fiquei durante 2 meses, 5 horas por dia, estudando que nem um maluco. E graças a Deus deu certíssimo. Eu recebi 8 críticas maravilhosas lá em Edimburgo. Nenhuma citou o fato do meu inglês ser... Claro, eu estou fazendo uma peça que dá possibilidade de ter um certo sotaque, porque é o Estrangeiro, né? Então tem essa saidinha. Mas as pessoas levou Levou bem, foi maravilhoso. E, bom, enfim, tudo isso para contar que esse trabalho foi muito bonito e essa força que o Gustavo Rodrigues fez para trazer esse trabalho para o Brasil, para trazer o Bill Dog aqui para o Brasil, ele faz um trabalho lindo, ele faz 38 personagens. Ele conta, na verdade, a saga, é um filme de ação. E tem todo esse trabalho de mímica, de corporal, vocal. É um trabalho lindo, vale a pena conferir. A gente vai reestrear, já fez Teatro Café Pequeno, mês passado, foi um grande sucesso. E a gente reestreia agora, nesse sábado, lá na Casa da Gávea. Muito bem. No último bloco a gente reforça isso, tá bom? Legal. Agora a gente vai ver o trechinho que a gente tem da peça. Maravilha. Eu fiz o meu curativo e eu fui direto ao QG do Mendonça. O maldito Patife estava brindando a minha morte. Bueno, senhores, muito bueno. Um brinde à morte de um de nossos maiores adversários. E o seu corpo descanse com os peixes. Ao Bill Dog! Pelas barbas do profeta, Bill Dog! Eu pensei que estava morto. Não ainda, Mendonça. Escuta, me dê o pacote e eu não mato você. Me dê o pacote e não mato você. Não devia ter vindo até aqui, Bill Dog. Agora vamos ter que resolver isto à moda antiga. Ok, Mendonça. Mas eu tenho que te dizer que eu tenho a mão pesada, parceiro. Mão pesada. Diga ao Léo, meu amiguinho. O nome dele é Chris. Chris é especialista em 15 artes marciais. Chris, mate Bill Dog. Então nem conversei. Eu saquei o meu 44 e eu mandei 3 tiros no Chris. Mendonça tentou fugir.
Eu acertei ele também. Muito bem. Bill Dog. Belo Bill trabalho Dog. de Gustavo Rodrigues aí com Bill Dog. Ok. Vamos falar agora do El Primo Miracolo. Trabalho de Roberto Virindelli, também sozinho. Tudo bem, é um monólogo que está há um bom tempo circulando por aí. Tá muito tempo, né? 20 anos. 20 anos. Estreei em dezembro de 92, em Porto Alegre. Andei por Suécia, Suíça, Itália, Argentina, Chile, Uruguai. Andou pelo mundo. Pelo mundo. E aqui fiz quase 200 cidades no Brasil. E já passei tanto perrengue, já foi tão legal, já foi de tudo. Tipo perrengue. Perrengue. Pô, Il Primo Miracolo, né, o primeiro milagre do menino Jesus, é uma sátira sobre um evangelho apócrifo. Então, nem sempre o espectador consegue perceber que não estamos falando da igreja, que estamos falando de uma hipotética Sagrada Família que tem a ver com a gente. Agora, se você não faz essa ponte, chega uma hora que esse maluco está falando de Jesus. Eu estava na Cordilheira dos Andes, num teatro perdido entre a Argentina e a Bolívia. 10 minutos de peça, levanta do segundo andar do camarote uma senhora diz: eu não permito que você fale assim do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensei, ai, complicou. Quando eu ia falar uma coisa com ela, levanta da plateia um cara e diz: essa aí é a mulher do açougueiro, faz sempre armou barraco geral no teatro. Porque um começou a gritar do outro, começou a gritar dele. Eu não me meto em briga de outro. Pensei, bom, deixa. Realmente, depois ela adorou a peça, foi no camarim, ela realmente era a mulher do açougueiro. E era encrenqueira. E era encrenqueira, e era uma coisa. Mas foi lindo. Assim como já apresentei um dos teatros mais ricos de Estocolmo, o Riksteatern, do lado da maior favela de Estocolmo, sei lá, em tudo que é biboca, assim. No Acre apresentei do lado do Seringal, perto do lado da casa do Chico Mendes, aí, enfim, 20 anos, imagina... E você continua fazendo e você faz outra coisa paralela? Sempre, eu fiz várias... Com o Guga, eu fiz Amadeus. Amadeus, claro. Ele fazia o Mozart, eu fazia o Salieri. Agora, Roberto, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você faz nesses vários países, quando nos países de língua espanhola, eu sei que você faz... Eu sou uruguaio. Espanhol, né? você é uruguaio, né? Eu falo em espanhol. Então você faz em espanhol. Mas quando você faz nos outros países, você faz em português? Faz com Olha legenda? só, na Suíça francesa, eu fiz em português com algumas partes. Eu não tenho fluência em francês para fazer a peça toda em francês. Então eles tinham um roteiro com os 16 principais momentos da peça em francês. E eu ia falando coisa do roteiro. Só que aí, imagina, um suíço, quase derrubei tudo, um suíço sentado aqui, olhando para a peça, olhando assim, eu olhei isso e disse, isso não vai funcionar. Então é aquela coisa que você está falando, uma cartilha, que a né? gente mergulha sem paraquedas nas coisas. Eu comecei a dar um número errado dos momentos. Aí eles... Aí viram que não funcionava. Aí eles sacaram que eu estava zoando, aí largaram e entraram na história. Aí foi bárbaro. Agora, pensa que é teatro físico, tem muito da mímica. O Dario Fo, eu estive com o Dario Fo 2 vezes. Ele faz essa peça em dialeto. Ele não faz em italiano, ele faz em dialeto, ele faz em gramlô, que é essa língua inventada, mas que tem um ar de uma língua. Por exemplo, ele faz uma peça onde ele ensina em francês como os nobres matam um outro sem ser culpados. E você escuta e você diz em francês. Ele não fala uma palavra em francês. Você diz, isso é francês. Ou ele faz um advogado inglês de um pobre um frade, né, que transou com uma freira e ele tem que defender. E ele faz um inglês que você jura que ele não fala uma palavra. Ele vai na música, né? Ele vai na musicalidade. Na sonoridade. Né? E ele diz, algo que tem muito a ver com a poesia. A poesia, o percentual do conteúdo da palavra é muito pequeno, mas da emotividade, do silêncio, da palavra, né? que é exatamente a mágica, a matemática da poesia é isso. O que tem de emocional na ação vocal? Vai falar isso com mas isso é um sincero. Você entendeu que é algo que não funcionou. Em qualquer lugar. Eu estudei na França com Lecoq,
que é o teatro do gesto, né? Com Golier, que tem muito a ver com o gestual, não com a palavra. E aí facilita você apresentar em vários lugares do mundo que não fala a sua língua. Claro, num país latino, fica mais fácil. Na Dinamarca, gente, o dinamarquês não dá para entender. Eu não sei se eles falam de política, de mulher, de futebol, nada. Eu não sei nem o assunto da conversa. Então, como é que você dialoga? Agora eu vou fazer um filme no Zimbábue, numa língua inventada. Você vai fazer um filme? Eu vou dialogar com uma tribo, uma língua que eu não falo. Bom, tem que ter preparo para isso. A tribo sabe disso? A tribo sabe. Foi avisado. Foi avisado. Vem um maluco aqui dialogar com vocês. Isso vai ser gravado. Isso vai ser interessante. Eu gosto de coisas que... Mas, enfim, o Miraculous são 24 personagens. 20 anos, ou seja, 20 anos mais gordo e mais velho. Chegou o momento de reciclar. E aí propus para o Neco, para o Ernesto Piccolo, eu disse, vamos fazer uma coisa diferente? Eu te entrego o material. Faz gato, sapato disso. É legal, depois de 20 anos, dizer, vamos começar do zero, em cima do mesmo? Em cima do... Aí ele topou, ele disse, eu só vou dar umas ajeitadinhas. Que ajeitadinha? A gente foi se empolgando, é outro espetáculo, completamente. Mas você fica confortável fazendo 20 anos o mesmo espetáculo? Fica porque você dialoga em outra língua com uma tribo, né? Mesmo no mesmo lugar. Ao mesmo tempo que o espetáculo. Muda muito, mesmo porque eu mudei também. Com 20 anos eu enxergo tudo de uma maneira diferente. E em cada cidade, o que acontece? Tem que entender um pouco o que é Dario Fo. Dario Fo não trabalha com personagens, trabalha com tipos sociais. Então, pega a história da Sagrada Família. Por exemplo, 3 reis magos. Fala muito de racismo. Por quê? 2 reis magos brancos que não suportam o 3º rei mago, que é negro porque canta, porque tem uma humanidade que os outros 2 não têm. O Dario Fo quer trabalhar sobre essa relação social. Quando eu faço na Argentina, por exemplo, o grupo racialmente segregado não é o negro. Em Buenos Aires tem 2 negros, são amigos meus. Mas qual é o grupo social segregado? É o boliviano, o bolita. Então, o 3º rei mago é boliviano. Na Suécia, era um croata. Na época de da Bíblia, tinha um monte de refugiados lá, né? Ou romeno. Porque o interessante é qual é o grupo social. A peça fala de segregação, de racismo, de segregação religiosa, enfim, só de uma maneira muito engraçada. O racismo muda geograficamente. Completamente. Por exemplo, São José. São José ele leva sua família de Belém para o Egito. Ele chega no Egito com uma mão na frente e uma atrás, sem saber o que fazer. Então, ele é o estrangeiro. Que para nós, o estrangeiro, São José tem um sotaque castelhano. Porque para nós, o estrangeiro é o castelhano. Na Argentina, no Uruguai, por exemplo, eu não posso inverter, fazer em português, porque o brasileiro é muito bem aceito lá. Então, qual é o grupo social estrangeiro segregado? Talvez seja o espanhol da Espanha, que tem todo o movimento de imigração. Então, quando a peça é em castelhano, em castelhano, São José fala espanhol da Espanha, que é rapidamente reconhecido. Então, na verdade, não é o mesmo espetáculo em cada lugar. Eu tenho que ler como é que é a função social de cada lugar e, a partir disso, remontar a peça. Então, não é a mesma, é um trabalhão, é sempre recriar. E eu me divirto, senão não estava 20 anos. Com certeza. Claro, fiz muitas outras peças, fiz muito cinema. E eu estou no Rio há 4 anos, fiz televisão, claro, aqui não tem muito como não. E são linguagens diferentes, mas cinema e teatro... O que é fantástico nisso tudo é como a gente falando aqui, não, a palavra, né? Eu gosto dessa imagem, né? Meio que essa pá que lavra. É o primeiro né? milagre. Eu acho isso, porque olha as possibilidades que você tem, né? Eu estava vendo agora o vídeo ali do espetáculo, né? As imagens do espetáculo, que o ator faz com a palavra, com o corpo, mas... Vamos ver um pouquinho do que o Roberto faz aqui? Vamos. Ele prima o Miraculo. Vamos ver? Aí eu acho que... O passarinho muito bem parecido aqui, uma beijinho. Onde é que você andava?
é brincadeira. Agora cada um de nós vai passarinho. O Palestino, a sua face do telefone tá é grande, Palestino, querido, velhinho. Até que de repente, ai, demora pra começar, depois não para. Vamos fazer de novo, preciso. Lá, pumba, lá, pumba. Até que de repente, bem melhor. O portão da grande praça se escancara e aparece um cavalo preto, lindo, envergado, e montado nele, um menino de cara saquinha, olhos de malandrinho, cabelo bem penteado, pluma no chapéu e um colete de veludo e seda, E junto com ele, soldados em couraças de ferro, também com plumas nos chapéus e montados em cavalos brancos. Aquele menino era o filho padrão da cidade inteira. Gente, onde é que desencavaram esse vídeo? 1996. Assim se passaram. Ó, intervalo. Eles acharam aqui no... Deixa eu mostrar, isso aqui é meio mico. Eles acharam uma foto da estreia. 1992, eu era assim. Tá vendo? Não tá tão diferente. Não tá tão diferente, não. É que pra gente que a gente fica diferente, porque a gente vê todo dia, né? Intervalo, a gente volta já já. Será que dá tempo de falar uma poesia? Tem que dar, né? Tem que dar. Então, sem censura no programa da TV Brasil. Último bloco, Dia da Poesia. Vou correr um pouco para a gente poder ter uma poesia aqui, né? Vou lembrar que o Ronaldo Gottlieb falou de dívidas, estou fora, falou dos cartões de crédito e tal, mas aqui no livro você tem o recurso de se informar e sair dessa lama e ficar positivo, né, na sua conta bancária. Bill Dog está em cartaz na Casa da Gávea a partir de sábado? A partir de sábado agora, sábados e domingos, é sábado às 21h30, domingo às 20h, até o final de novembro, durante 2 meses, Bill Dog na cidade. One. Bill Dog One, daqui a pouquinho o 2 e o 3. Roberto Mirindelli já estreou ou vai estrear? Vai estrear terça-feira, 9 de outubro, vai até dezembro, terças e quartas em Ipanema, na Cândido Mendes. Esse teatrinho dá sorte. Dá sorte. Né? Todo mundo que vai pra lá bomba. Nosso poeta com canibalismo amoroso, uma reedição, também não mostrei ainda. Pela Rocco, capa nova, Essa capa tudo é novo. boa, né? Capa é boa. Boa, né? Isso é um Capa estudo boa. sobre a questão do desejo na poesia brasileira universal. E aqui a análise estrutural de romances brasileiros, que é da editora da Unesp. Essa é uma 10ª edição com alguns acréscimos. Tem um estudo e um debate crítico com o Antônio Cândido, que é a figura venerável da USP. Muito bem, poeta. E temos aqui o nosso João do Corujão. João do Corujão, ou professor que eu não vou João deixar Luiz de falar Souza. desse livro lindo, o Leda, Do que é do Abdias. Abdias Nascimento, feito por um poeta, é um diálogo de um poeta com outro poeta, porque o Abdias era poeta também, e que está lindo esse livro, é o Griot e as Muralhas, Certo. com L.C. Mogg. E aí, você vai falar uma poesia Eu pra vou ler um gente. poema de uma moça que eu amo muito, Que é? que é a Natália Parreiras, que trabalha comigo lá no Corujão da Poesia. Chama-se Sonata Insone. Difícil dormir sentindo que você está na sala. Teu olho procurado na sintonia fina da TV, qualquer noção programada da tua vinda, vaga e no top de 5 segundos a recaída. Difícil dormir com a tua saliva aguardada na cozinha e na cama, lambendo meu sono em doses profundas que me gozam em semicoma. A mesma canção que me sona sintetiza teus efeitos audiovisuais em meu leito de sintoma. Não durmo, mas distorço o cúmulo cumulativo tal dormoniana e assentimento em meu dom e dramo teu dom em insônia, mas tem sono e som, e também tem Drummond,
quem nem sempre sonha. Natália bonito. Parreiras. Drummond é o maior poeta brasileiro de todos os tempos, né? A gente pode dizer isso. Perguntaram isso a ele perguntou com que fita métrica tinham medido isso. Eu Ou sempre seja, perguntei coisas para ele Não existe assim. essa coisa de maior poeta, né? Você é o poeta maior? Ele Mas disse, não, existem poetas imagina. que atendem Ele não públicos gostava diferentes. muito, né, de Não poeta precisava. maior, ele não gostava. Não gostava. Não, os poetas É. se dirigem a públicos determinados, né? Poetas que escrevem para poetas, é o caso de João Cabral de Melo Neto. É. Quintana escreve para o público em geral. O Drummond está um público intermediário, né? E cada um trabalha na sua faixa determinada. Afonso? Não existe o maior. Qual o maior jogador brasileiro? Qual o maior Bobagem. modelo? O maior Só ator, Maradona que acredita né? nisso. Só Maradona, exatamente. Leda, e tem uma coisa que eu acho bonita, que, por exemplo, a Cecília Meirelles, que é uma poeta que tem para todas as... Maravilhosa. Eu agora tô entrando num campo da Cecília que é fantástico, que é completamente hermético e que ninguém conhece. Pois é, tem que liberar a Cecília. Tem que Né? tirar a Tem que Cecília soltar do baú. as amarras da Tem que tirar a Cecília. Cecília do baú. Não é pra ela Tem uma- ganhar Tem uma as Cecília prateleiras desconhecida, e a- bruxa, fantástica, Não é? Eu maravilhosa. acho também. Agradecendo a vocês por terem vindo, muitíssimo obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. Então fica combinado assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.